Queridos irmãos e irmãs no Senhor, eu desejo saudá-los de todo o coração, desejar-lhes as bênçãos de Deus de todo o coração. Nós hoje ouviremos novamente uma pregação do irmão Branham com um culto de cura. Eu creio que, de fato, estou falando apenas àqueles que reconheceram do que se trata agora, que aceitaram na fé que o irmão Branham, sobre comissão de Deus, realizou o seu ministério e que a mensagem divina da palavra é precursora da segunda vinda de Cristo. E estamos felizes que agora, no mundo inteiro, as pregações podem ser ouvidas e que também pode ser vivenciado juntamente o que Deus fez como confirmação da palavra. Os muitos testemunhos são a prova de que a palavra de Deus não retorna vazia, assim como está escrito em Isaías 55, mas primeiramente cumpre aquilo para o qual foi enviada. Hoje, muito brevemente, o e-mail de nosso irmão de Goma, República do Congo. Nessa carta, 7 pessoas são mencionadas que vivenciaram tremendas curas enquanto ouviam o culto de cura. A palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre. E nós cremos de todo o coração que o Senhor enviou o irmão Branham e trouxe a mensagem, e esta nós levamos a todo mundo, e agora todos podem ouvir juntamente. Sejam abençoados, creiam ao ouvir a palavra e aceitem na fé para vocês mesmos. Sejam abençoados com as bênçãos do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Por favor. I want you to turn with me now to the book of St. John, the 12th chapter and the 20th verse. Vamos abrir o capítulo 12 de João e ler a partir do versículo 20. João 12, a partir do versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que costumavam subir a Jerusalém para adorar na festa. Então eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. E depois de Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu gostaria de usar isso como título, como texto. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. No domingo à noite, eu estava em uma congregação aqui, que eu visitei, e nós tínhamos a intenção de visitar a todos, em todos os lugares. Eu era bem-vindo na Assembleia de Deus, nos Batistas, na Igreja de Deus.
E quase todos tinham a manchete na plataforma em cima, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Eu creio nisso de todo o coração. Eu creio que o livro inteiro é a revelação de Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem, eu gostaria de tirar desse contexto o tema, nós gostaríamos de ver Jesus. Eu creio que cada pessoa que está aqui concordará que esses gregos expressaram o sentimento de todos nós. Eles tinham ouvido falar de Jesus e agora queriam vê-lo. Eu creio que pessoas ouvem a maravilhosa história de Jesus Cristo, então recebem um desejo de vê-lo. Vejam, o desejo de um crente é vê-lo. Sejamos pequenos, sejamos grandes, quem quer que sejamos. Todos que ouviram falar dele querem vê-lo, porque ele fez tanto por mim. Eu anseio por vivenciá-lo e vê-lo. Esses gregos devem ter se convertido à fé judaica porque vieram para a festa, a Páscoa, para adorar em Jerusalém. Vejam, os gregos naquele tempo eram muito instruídos. Eles lideraram o mundo na educação, na ciência e eram um grande povo. Os acadêmicos escreveram muitos livros e assim por diante. No entanto, havia algo neles que os faziam querer encontrar algo para saciar essa grande sede no coração humano. Vocês sabem por que uma pessoa age de forma errada? Porque ele está tentando saciar a sede que Deus colocou nele, a sede por ele. Mas depois ele tenta satisfazê-la com as coisas do mundo. Ele nunca estará satisfeito até que o próprio Deus venha para saciar essa grande sede, o grande anseio no coração do ser humano. Vejam, nada mais pode preencher esse lugar até que Deus o faça. E esses gregos tinham ouvido, certamente tinham lido o Antigo Testamento. Eles tinham ouvido falar sobre o Messias que viria e como ele seria quando chegasse. E eles ansiavam por ver o que seria revelado em carne e osso, como ele seria e o que faria. Vede, e sabemos que nele se manifestou a plenitude da divindade. Eles tinham ouvido falar de Jesus, que afirmava ser essa pessoa, o Messias, que eles estavam esperando há milhares de anos, que ele viesse. Vejam, Deus havia se revelado, ele se tornou homem, desceu para poder morrer, pois um homem não podia morrer pelo outro. Nós todos éramos culpados e não podiam fazer isso uns pelos outros. Um precisava vir que fosse digno e ele foi nosso Redentor, parente. Deus teve que entrar em um relacionamento conosco. Ele, que era Deus, o grande Javé, tornou-se carne em seu Filho para que Deus pudesse ser conhecido, para que ele pudesse receber a oportunidade de morrer por nós como Criador, a fim de redimir sua própria criação. É tão grande que quase podemos compreender, vai além do nosso pensamento. Tal amor foi concedido a nós. Bem, vejam, percebemos que esses gregos tinham ouvido. A fé vem pelo ouvir da palavra. Assim diz a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Eles tinham ouvido falar que haveria um Messias. E agora eles vieram para vê-lo. Essa pessoa, para ver o que o Messias realmente é. Vejam, nós nessa noite estamos na mesma situação. Nós ouvimos de Deus
nós fomos ensinados sobre Deus. Vejam, nós temos congregações, tivemos grandes congregações, grandes evangelistas, e eu creio que estamos vivendo na sombra da vinda de Jesus Cristo. E tivemos a justificação com Lutero, santificação com Wesley e agora o batismo no Espírito Santo. Agora se trata da congregação perfeita, sem manchas, sem rugas. Vejam, Deus quer ter uma congregação, a multidão comprada pelo sangue, na qual Ele pode se revelar. E estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais. Vejam, nós constatamos que essas pessoas tinham fome do espiritual, eles queriam ver quem é Jesus. E eles perguntaram: senhores, nós gostaríamos de ver Jesus. Eles tinham ouvido falar dele, eles tinham lido sobre ele na Bíblia, agora queriam vê-lo. Bem, vamos ao meu texto. A Bíblia diz: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se esses homens tinham um anseio de vê-lo, e Deus criou um caminho para eles, para que ficassem satisfeitos, vejam, que o pudessem vê-lo, vejam, se ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, e nós temos o mesmo desejo, ele não tem, então, a obrigação de se revelar a nós? Essa é uma grande explicação, mas se a Bíblia está certa, onde estamos nós? A Bíblia diz, ele é o mesmo. Ele não pode ser o mesmo de um jeito ou de outro só, ele tem que ser em tudo o mesmo. Vejam, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os gregos queriam vê-lo, porque a fé vinha do ouvir. E agora eles queriam se certificar de que era o Messias. Se o nosso anseio nesta noite é ver aquele em quem cremos, e nós somos a congregação, nós pertencemos a ela, nós pagamos nosso dízimo, fazemos o que podemos. Isto é apenas um mito? É apenas uma imitação? Será que nós, cristãos, somos vítimas de alguma mitologia ou é realidade? Para mim, essa Bíblia está certa ou está errada? Ou ela é totalmente verdadeira, ou sequer é verdadeira de forma alguma. Vejam, se ele deu a promessa, então não é você e eu que temos que provar essa promessa. Não, ele é, porque ele mantém sua palavra. E eu cito o que ele disse, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos compreendem do que se trata? Quantos gostariam de vê-lo? Levantem suas mãos, naturalmente, todos. Cada um. Aqui estamos nós e queremos vê-lo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ver como ele é. Isso é verdade? Não é verdade? E assim como ele expressou isso naquela época, é hoje? Ou a Bíblia está certa ou não está? Vejam, Deus está comprometido com a sua palavra, pois Ele fez a promessa. Deus disse isso e ponto final. Vejam, e é nisso que confiamos. Se trata do que vocês estão procurando. Se vocês quiserem ver a Deus, Ele se mostrará. Se vocês quiserem ouvir a Deus, vocês podem ouvi-lo. Assim como Ele foi ontem, Ele é hoje. Ele é o mesmo. Bem, isso me faz lembrar de uma pequena história, e esta é verdadeira. Eu morava em Indiana, mas nasci em Kentucky, bem perto do rio Ohio, e passei muito tempo lá. É um rio muito forte, caudaloso, com áreas pantanosas à direita e à esquerda. E espero que um dia, no grande reino milenar, eu possa estar aqui na Terra novamente e desfrutar de tudo. Então, a área pantanosa, a umidade e o frio acabarão. E conheci lá uma pessoa muito idosa e fina, costumava ser diácono em nossa congregação.
E a história que eu estou contando diz respeito a um menino. Ele foi a uma fina congregação, um fino pastor, finas pessoas na congregação. E foram bons sermões que foram pregados e assim por diante. Mas um dia, esse menino disse à sua mãe: se Deus é um Deus tão grande, não posso vê-lo, mamãe? E a mãe disse: escute, não posso te dizer isso. Vai para a escola dominical, para o professor lá, talvez ele possa lhe dizer. E o menino foi lá e disse: ouça, eu ouvi falar do grande Deus. Ele dividiu o mar e os israelitas o atravessaram. Eu não poderia vê-lo, alguém pode vê-lo? E ele disse: isso é muito difícil para eu responder, pergunte ao pastor. Ele foi ao pastor e disse: pastor, Deus é tão grande. Você disse no pódio como ele é grande. Ele perguntou: alguém pode vê-lo? Não, disse ele, ninguém pode ver Deus. Temos que simplesmente crer. Mas o garoto não estava satisfeito. E um dia, ele estava agora com esse meu velho amigo meu, que gostava tanto de pescar e andar de barco. E eles pescaram juntos naquele dia e pegaram muitos peixes. É uma região lá, de repente vem chuva, tempestades, relâmpagos e assim por diante. E assim aconteceu também. A tempestade veio e eles tiveram que mover o barco para o lado e se esconder atrás de árvores. Então, ele olhou para cima e viu um arco-íris surgindo no horizonte. E esse velho pescador, que havia colocado seus remos no barco, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é um homem velho, fino. E vocês sabem como é com esses homens idosos. Sua longa barba estava pendurada abaixo e ele olhou para o arco-íris. E esse menino olhou para o velho homem e pensou: o que está acontecendo? Porque ele está chorando? E esse menino, que até então estava sentado em silêncio, ele foi até esse homem e disse ao velho pescador: ouça, eu tenho que te fazer uma pergunta. A minha mãe, o meu professor da escola dominical, meu pastor, não puderam respondê-las para mim. Eu não estou satisfeito com o meu anseio. Bem, o que é isso, filho? Alguém pode ver Deus? Foi a pergunta. Esse velho homem estava tão impressionado com essa pergunta. Ele já havia voltado para o barco e baixou os remos. Lágrimas escorreram por seu rosto. Ele disse: rapaz, Deus te abençoe. Tudo o que eu vi nos últimos 50 anos não foi nada além de Deus. Vejam, essa é a coisa. Depende de como vocês veem. Vejam, e ele tem que estar em vocês se vocês quiserem vê-lo. Vejam, vocês podem ouvi-lo, vê-lo e assim por diante. Esse homem idoso tinha tanto Deus dentro de si que ele podia ver Deus em toda parte. Vejam, é assim que também nós temos que ser. Agora, voltemos a Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como nós sabemos? Vejam, eu pergunto aos metodistas: vocês creem nisso? Eles dizem amém. Batistas, vocês creem nisso? Amém. Vocês da Igreja de Deus, vocês dizem amém, naturalmente. E eu fico feliz que vocês façam isso. Eu também creio. Mas se for encontrado aqui na cidade, como ele seria, como se pareceria? Ele prometeu estar conosco e também nessa noite. Se não for o caso, então o que é com a palavra? Se isso não for verdade, ou inspirado assim, o restante também então é inspirado? Tudo é verdade ou não é verdade? Onde estamos? Vejam, ele prometeu estar conosco.
também nessa noite, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. O Senhor crê assim? Obrigado. Bem, se Ele está aqui, o que estamos procurando? Qual será a sua aparência? Vamos tentar encontrar um homem que use um vestido, uma veste bonita, cabelos longos, barba comprida. Seria Jesus? Cada um pode ter um tipo de vestido comprido, cabelos longos e barba? Não seria assim. Certamente, qualquer um que nessa pessoa trouxesse essas trajes longas não pode saber mais sobre Deus do que um índio autentótico que sabe sobre uma noite egípcia. Ele não era um carregador de honras, um dignatário. Estaremos atentos a uma pessoa que vem com marcas de pregos ou marcas na sua cabeça, ou como se a coroa de espinhos estivesse sobre ela. Vejam, o que nós olharemos e que esperaremos? Será que procuraríamos alguém como os pintores desenharam? Um fez assim, o outro fez assim. Hoffman e outros fizeram pinturas dele e cada um tem uma aparência diferente. Como ele se parecerá então? Como este ou aquele o retratou, não sabemos. Não. Um está certo, então o outro está errado. Vejam, vocês não saberiam como procurar, o que deveriam procurar. Como ele se identificaria? Vejam, assim como ele se identificou no início por meio de sua palavra e o que ele fez. Ele disse, se eu não fizer as obras de meu Pai, não creio em mim, mas se eu as faço, então creio nas minhas obras, pois elas dão testemunho de mim. Vejam, ele se deu a conhecer dessa forma, e isto o provou. E ele tem que se identificar da mesma forma hoje. Vejam, vocês dizem, sim, nossa congregação o identifica. Os batistas pensam, nós fazemos isso. Os pentecostais, nós fazemos isso. E nós achamos que nós fazemos. Bem, eu estava há um tempo atrás em Little Rock, Arkansas, e lá havia um grande auditório no qual nós realizamos as reuniões. Veio um mendigo, ele era aleijado, que andava com 2 muletas. Ele se sentou na terceira galeria e de repente foi curado porque foi chamado pelo nome durante a reunião. E então ele começou a falar tão alto que quase não se podia continuar. Então foi dito, irmão Branham, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. O homem veio, ele era nazareno, e disse, ouça, eu creio que você é um nazareno. Mas, disse ele, eu ouço tantos pentecostais aqui. Você é pentecostal? Então, ouvi dizer que você vem da Igreja Missionária Batista. E eu disse, irmão, isso é muito simples. Eu sou batista, nazareno e pentecostal. Eu sou tudo. Essas designações não significam absolutamente nada. Eu trabalhei em um rancho no Colorado, perto do rio Troublesome, e naquela época o gado era pastoreado em grandes quantidades e muitas pessoas diferentes levaram o gado lá e cada um tinha o seu próprio rótulo, mas não se tratava disso. Todos eles tinham que se submeter a um exame de sangue e dependia desse exame de sangue. Somente esses puros sangues podiam entrar lá. Vejam, é assim que são as coisas. Disso é que se trata. Não é a designação externa que usamos aqui, mas se o exame de sangue, se realmente vivenciamos o sangue em uso, disso é que se trata. Então, podemos passar em frente. Bem, se pudermos ver como ele se identificou ontem, então poderemos ver como ele faz isso hoje. Pois nisso reconhecemos que ele é o mesmo hoje que ele era ontem, quando realiza as obras de Deus. Ele não virá com um treinamento especial ou coisas do gênero, pois
nós constatamos que até mesmo sua linguagem era muito simples e as pessoas simples gostavam de ouvi-lo. Ele era um ser humano. O que o identificaria seria se o que as Escrituras prometeram pudesse se tornar realidade. Assim foi naquela época. Ele não usava roupas especiais, não pertencia a nenhuma organização, não tinha credenciais, nenhuma denominação como pregador. Ele só tinha as obras de Deus que o provavam e o identificavam. Foi isso. E ele pôde dizer, quem pode me convencer de pecado? O pecado é incredulidade. Vejam, se eu não fiz exatamente o que deveria fazer, então me provem. Vejam, tudo foi identificado. Agora, como ele se tornou conhecido, revelado naquela época entre as pessoas, através de uma forma especial de treinamento, por meio de outra coisa? Não. Foi uma prova bíblica de que ele era o Filho de Deus. Ele disse, examinai as Escrituras, porque elas que testificam de mim. Ela deu testemunho dele. Então, foi identificado de acordo com as Escrituras o que ele era. Justamente é agora com ele hoje. Nisso reconhecemos e sabemos se estamos certos ou não. Bem, vamos seguir em frente agora. Nós lemos do Evangelho de João e agora queremos saber se ele realmente vive ou se está morto. Vejam, eu já preguei em quase todas as nações sob o céu. Tenho viajado 7 vezes ao redor do mundo. Eu já preguei diante de feiticeiros e para grandes multidões. Os maometanos, sikhs, jeans e quem quer que sejam, todos eles têm um fundador. E todos os fundadores estão mortos. O túmulo ainda está lá. Mas no cristianismo é diferente. Nós temos um túmulo aberto, um túmulo vazio. Vejam, e ele prova que ele está vivo. Ele não apenas ressuscitou dos mortos, mas ele prova isso. E o cristão pode descansar nisso. Nós sabemos que todos os outros túmulos ainda estão cheios. E sabemos que Jesus Cristo não está na sepultura. Ele ressuscitou. Ele está vivo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem, nós podemos ler nos outros capítulos do Evangelho de João. E constatamos, mesmo se começarmos no início do Evangelho, veremos como ele nasceu. Gabriel anunciou seu nascimento, o Espírito Santo veio sobre Maria, e então o Espírito veio sobre ele quando foi batizado no Jordão por seu primo em 2º grau, João. Depois passou 40 dias no deserto, foi tentado e voltou com o poder do Espírito. Com o poder do Espírito Santo, ele voltou ao ministério. Ele ordenou a seus discípulos que não pregassem mais, mas que esperassem até que o poder do Espírito Santo viesse sobre eles. Ele disse, esperem em Jerusalém, até que tenham sido revestidos com o poder das alturas. Vejam, não sou eu, é Deus. Cristo tem que ser refletido, e então as pessoas crerão nele. Vejam, todos que ele antes conheceu, ele também os chamará. Agora, nós constatamos o que aconteceu naquela época. Alguns vou citar agora. Sabemos que existem 3 origens na terra. Todos nós descendemos de Sem, Cã e Jafé, judeus, gentios e samaritanos. E vocês podem ver, Pedro foi quem levou isso aos judeus, e o Espírito Santo caiu em Jerusalém, no Pentecostes. Depois, ele foi adiante para Samaria, e em seguida para Cornélio, para os gentios. Vejam, todos os 3 ouviram e vivenciaram isso da mesma forma. Naquela época, nós éramos pagãos, como anglo-saxões, servíamos aos ídolos.
não estávamos procurando pelo Messias. Os judeus estavam à sua procura, assim como os samaritanos, que eram metade judeus e metade gentios. Vejam, ele vem, mas somente para aqueles onde estão esperando por ele e contando que ele se manifeste. Vejam, pode ser que ele se revele e desapareça novamente. Alguns o viram, outros não. Ele vem somente para aqueles que esperam por ele. Vejam, ele veio para os judeus. Vejam como ele se identificou. A primeira foi com Andréas e Filipe. Andrés tinha ouvido falar de Jesus e foi até lá e constatou que as grandes obras haviam sido realizadas. E ele ficou satisfeito por ter encontrado o Messias. Então ele foi, encontrou seu irmão Simão, que mais tarde foi chamado de Pedro. Vejam, Andrés e Pedro vieram de um bom lar. O seu pai era um homem temente a Deus. E agora ele começou a falar e disse: ouça, nós esperamos, de acordo com a promessa, tanto tempo pelo Messias. Mas antes que ele apareça, haverá uma confusão. Muitas coisas acontecerão e bloquearão a coisa real. Foi sempre assim. Ouçam, onde vocês veem um dólar falsificado, vocês saberão que tem que haver um dólar verdadeiro, a partir do qual ele foi falsificado. Tudo o que é falso é apenas uma prova do que é verdadeiro, do qual foi copiado. E o pai terá dito aos filhos: filhos, nós cremos na Bíblia. Moisés, nosso profeta, um servo de Deus, por meio de quem recebemos a lei e os mandamentos, ele disse: o Senhor, o seu Deus, levantará em vocês um profeta como eu, dentre os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele será um profeta. Foi-nos dito que aceitaremos um profeta depois que tenha sido comprovado que ele é um profeta. E nós sabemos, como leitores da Bíblia, que a palavra do Senhor vem a um profeta. Vejam, não para outra pessoa. Nós vemos que 400 anos se passaram desde Malaquias e eles estavam esperando pelo Messias. Muitas coisas haviam acontecido, mas quando ele vier, Deus o identificará e o confirmará como profeta, porque a Bíblia diz que ele será um profeta. A Bíblia diz: se alguém entre vós é espiritual ou profeta, então falarei com ele em sonhos, visões e assim por diante. Se o que ele disser se cumprir e acontecer, ouçam-o. Se não, não o ouçam. É isso. Essa é a séria verdade. Vejam, Deus está certo. Deus está sempre certo. Não há outra maneira. Se é Deus quem fala, está certo. Se não estiver certo, então não é Deus. Vejam, naturalmente, todos os judeus criam nisso. Um dia, porém, a congregação havia se distanciado tanto e todos seguiam pelos seus próprios caminhos. Eles tinham complicações de vários tipos, suas tradições e costumes, e os substituíram pela palavra de Deus. Vejam, é quase a mesma coisa como hoje, porque nesta época isso se repete. Andrés, ele ficou satisfeito. Ele sabia que esse é o Messias. Agora ele foi buscar Simão Pedro, seu irmão. E ele lhe disse: venha, ouça esse homem. Pois o homem que estava lá no Jordão disse que este é aquele que havia de vir. E ele disse que viu o Espírito de Deus descer sobre ele. E que esse é o Filho de Deus. Venham, ouça ele, pois os sinais estão acontecendo. E isso o confirma. E quando finalmente ele foi lá com ele e entrou na presença de Jesus, ele sabia o que
iria fazer. Vejam, em João 1, Jesus o viu chegando e disse, verdadeiramente, um israelita. E ele disse, seu nome é Simão, você é filho de Jonas. Foi isso que fez agir. Como ele poderia saber que seu nome era Simão e que seu pai, temente a Deus, que lhe ensinou todas as coisas, que era Jonas? Ele sabia que o homem devia ser um profeta. E já havia acontecido. Ele não precisava de outra vivência. Estava totalmente dedicado ao Senhor Jesus e ao reino de Deus. Vejam, Jesus se identificou dessa forma. Ele disse, o seu nome é Simão, você é filho de Jonas. Esse era o seu pai. E isso fez de Jesus Cristo o profeta perfeito. Ele creu. Bem, constatamos que um estava aí chamado Filipe, que depois chamou Natanael. Ele viu isso e ele também era um israelita rígido. E ele pensou, o que está acontecendo aqui? Ele havia chegado a Jerusalém, mas estava impressionado com o que estava acontecendo. E ele pensou em seu amigo Natanael. E imediatamente ele partiu, tendo encontrado a verdade e vivenciado que esse era o Messias. Se pudéssemos ter esse entusiasmo e ir imediatamente buscar outras pessoas depois de termos visto e vivenciado. Vejam, ele foi passando a montanha e encontrou Natanael. Talvez ele não estivesse diretamente em casa, mas em seu jardim, videira, ele estava em oração, não queriam incomodá-lo, e começou a falar. E talvez esse homem tenha dito em oração, Deus, Javé, tu prometeste o Messias. Quando chegará essa hora? Eu quero vê-lo antes de morrer. Onde ele está? Como posso vivenciá-lo? Ele orava, talvez dessa forma, de coração, que ele gostaria de vê-lo. E eu pergunto a vocês, Jesus ressuscitou dos mortos, ele está vivo, ele está fazendo as mesmas obras que ele fazia naquela época? É claro que sim. Que reunião! Algo está acontecendo. Vejam. Então, de repente, ele ouviu a voz. Venha, veja quem nós encontramos. Jesus Cristo de Nazaré. E então, ele provavelmente disse, quando se levantou, um momento, por favor, o que você quer me dizer? Você encontrou a pessoa que estamos esperando? Um momento, por favor. Não é assim que funciona. Você está se referindo a Jesus de Nazaré? Você acha que o Deus Todo-Poderoso iria a uma cidade tão humilde como Nazaré? E pode vir algo bom de Nazaré? E ele deu a melhor resposta que alguém poderia dar. Venha e veja. Pois vocês sabem, os sacerdotes achavam que Deus abriria o céu como um corredor, espalharia tudo e depois desceria, acompanhado de anjos e assim por diante. Mas ele veio com humildade, de acordo com as Escrituras. Na humildade e na simplicidade, nós encontramos a Deus. Vejam, nós observamos grandes coisas, podemos olhar para cima através de foguetes e pisar em grama, da qual não podemos explicar de onde veio a vida. Vejam, eu posso ouvi-lo dizer, será que pode vir algo bom de Nazaré, dessa cidade de roladores, santos roladores? Se algo acontece, então tem que ser na minha denominação.
Será que pode vir desse grupo algo de bom? Ele deu a melhor resposta: venha e veja. Ele não disse, não critica, venha e descubra por si mesmo. Venha, veja, leve a Bíblia com você e deixe-se convencer. Todos deveriam ter feito isso. Venha, olhe, veja. Talvez queiramos voltar um pouco a essa conversa. Você sabe que conversamos sobre a Bíblia juntos, sobre os antigos ensinamentos e profetas e assim por diante. No entanto, já constatamos o que o Messias faria e quem ele seria. E a Bíblia diz, ele será um profeta. Sim, isso eu creio naturalmente. Você conhece aqueles pecadores ali, Simão e Andrés? O Simão que não sabe escrever seu próprio nome e assim por diante. Sabe o que mais? Andrés o levou a esse homem e ele disse, seu nome é Simão, você é filho de Jonas. Eu não ficaria surpreso se ele dissesse qual é o seu nome. Oh, pare com isso. Certamente não, ele não me conhece. E sabe de uma coisa? Quando Natanael entrou na presença de Jesus Cristo, o que aconteceu? Ele foi até lá onde estava e o Senhor falou, eis aqui um israelita em quem não há falsidade. Oh, o ar saiu dos seus pneus. Ele exclamou, há quanto tempo você me conhece? Você nunca me viu? Eu moro a 15 milhas aqui atrás das montanhas. De onde você me conhece? Estou aqui pela primeira vez e você me diz, eu sou um israelita? Vocês dizem, hoje, naquela época, se reconhecia as pessoas pelas roupas. Não, no Oriente, eles se vestiam de maneira uniforme. Você é um israelita. Não há falsidade em você. Ele disse, Rabino, de onde você me conhece? Quando você me viu? Ontem, quando você estava debaixo da figueira orando. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que aconteceu? Talvez os sacerdotes estivessem ali. E ele exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vejam, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele creu imediatamente. Outros disseram, esse homem é um adivinho, ele é Beelzebu. Vejam, eles tinham que dar uma resposta à multidão. Então eles disseram, esse homem é Beelzebu. Jesus disse, se vocês disserem isso contra o Filho do Homem, isso lhes será perdoado. Mas um dia virá o Espírito Santo. Se vocês falarem contra isso, contra a mesma coisa, uma palavra nunca será perdoada, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Nunca será perdoada. Bem, essa é a geração em que vivemos agora. Tivemos, na época, a primeira geração e agora a temos novamente. Naquela época, os judeus eram os verdadeiros genuínos que criam de coração. Eles reconheceram isso. Assim agora, com os verdadeiros cristãos, reais verdadeiros. Naquela época, ele teve que passar por Samaria. Eu me pergunto, por quê? Olha, não para os gentios, mas somente por Samaria. A nossa hora não havia chegado, mas agora é a nossa hora. Nós ficamos atentos para que ele venha pela segunda vez. Vejam, ele teve que passar por Samaria, pelas montanhas. Ele mandou os seus discípulos à cidade para comprar comida e então saiu uma mulher. Se eu tivesse tempo, eu poderia decorar toda a história. Essas mulheres, vocês sabem, não buscavam água ao mesmo tempo. Aqueles que partiam pela manhã aquelas partiam eram um tipo e aquelas que iam ao meio-dia eram de outro tipo. Vocês sabem do que eu estou falando. Eram aquelas com reputação ruim. Bem, agora vamos supor que ela seja uma mulher atraente e que ela foi lá buscar água.
E ela certamente foi capaz de falar como as mulheres podem falar e assim por diante. Ela tinha uma maca, então de cada lado, ela tinha um balde de cada lado e carregava. Então havia um poço com uma roldana que pudesse então buscar água desse poço público. E ele mesmo tinha bebido desse poço e agora veio a mulher para tirar água. E enquanto ela estava prestes a baixar o balde para tirar a água, ela tinha acabado de enganchar a alça. De repente, ouviu um homem dizer: me dê uma bebida. E vocês sabem, se pudermos ver dessa forma, eles não tinham comunhão uns com os outros. Era um tipo como um cano que saía do chão para que ninguém pudesse cair até uma certa altura como limite do poço. E ela disse: ouça, nós não temos nada a ver um com o outro. E ela se encostou contra esse cano do poço. E eu penso dizer, vocês podem ler isso no Evangelho de João, o que está escrito. Embora nosso Senhor Jesus tivesse na época apenas acima de 30, e você não tem 50 e quer ter visto Abraão, ela disse: eu vim tirar água. E como você pode tirar água se você não tem nada para tirar? E vê que ele fez um contato com ela. E ela disse: nossos pais beberam desse poço. E nossos pais adoraram em Jerusalém e no Monte Santo. E depois que ele encontrou a dificuldade deles, vocês sabem qual era a necessidade. Ele disse: vá buscar seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Lembre-se, foi assim que ele se deu a conhecer aos samaritanos. Vejam o que ele disse à mulher samaritana: vá, pegue seu marido e venha para cá. Ela disse: eu não tenho marido. Ele falou: você disse a verdade. Você disse: eu não tenho marido, porque você teve 5, e aquele com quem você está vivendo agora não é seu marido. Você disse a verdade. Veja, essa mulher samaritana, como ela reagiu. Ela sabia mais sobre Deus do que todos os pregadores da época. Vejam, eis que os sacerdotes estavam ali e diziam: ele é Beelzebu. Eles queriam constatar como ele poderia sequer saber isso. E a mulher disse: Senhor, eu conheço que tu és um profeta, pois sabemos que o Messias vem, chamado Cristo. E quando ele chegar, ele irá nos contar tudo. Ele disse: eu sou quem está falando com você. Esse foi o fim da história. Ela sabia quem ele era. Ela entrou na cidade e falou com as pessoas da cidade: venham, vejam o homem que me contou tudo. Não é este o Messias? Vejam, não tínhamos um assim. Aqui está o verdadeiro Messias. Foi assim que ele se identificou entre os judeus e também entre os samaritanos. Esse foi o fim do tempo deles naquela época. Bem, a congregação tem quase 2000 anos de ensino, como eles tinham naquela época. Se os gentios não receberem o mesmo como eles receberam naquela época, Deus não seria justo. Como nós reconhecemos, Ele está conosco, em nós, agindo por meio de nós, de modo que o Espírito, que nós chamamos como batismo do Espírito Santo, está em nós e opera por meio das pessoas, como diz João 14, versículo 12. Quem crê em mim fará as obras que eu fiz. Não é verdade? Em João 5, 19, ou desculpe-me, essa é outra passagem da Bíblia.
ele passou pelo lago de Betesda. Lá haviam multidões de pessoas deitadas, esperando que a água se movesse. Vejam, Deus sempre teve uma maneira de curar os crentes. A água foi posta em movimento. Vocês sabem o que isso significa. Simplesmente foi agitada. Um anjo veio e colocou em ação. E o primeiro que entrou com fé foi curado. Vejam, Jesus foi até lá e viu um homem que estava doente. Não sabemos exatamente o que ele tinha. De qualquer forma, ele estava enfermo. Se ele tinha na próstata algo, alguma outra coisa, bem, por que ele não recorreu a todos os outros? Porque deve ter havido lá crianças, lá com cabeças d'água e assim por diante. E todas as vezes disse esse homem que eu quero entrar, vem outra pessoa. E de repente ele ouve as palavras: pegue sua cama e vá para casa, você está curado. Vejam, então ele pegou sua maca no sábado e carregou. Ele faz o mesmo hoje. Se hoje alguém vier, obrigado, irmão, pela resposta. Vejam, se alguém está aqui hoje e tem próstata ou qualquer outra coisa, vejam, e se for uma pessoa aleijada, quem quer que seja, vejam, vocês têm que crer. Jesus é o mesmo. Em João 5,19, ele disse: em verdade vos digo. Em verdade significa absolutamente, absolutamente. O Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas somente o que ele vê o Pai fazer, o Filho faz da mesma forma. Vejam, primeiramente, ele viu o que o Pai lhe mostrou em uma visão. E isso fez dele um profeta. Hoje é ele o mesmo. Ele faz o mesmo por meio do mesmo Espírito Santo. Nós o aceitamos e o recebemos por meio do batismo do Espírito Santo. Veja, nós ouvimos falar, ele fala em outras línguas, ele expõe, ele revela, ele opera em nosso meio. Nós sabemos que há imitações, mas disso não se trata agora. Aqui se trata de verdades bíblicas, de que Jesus pode se revelar como o mesmo. Ele é o Filho de Deus, ele vive eternamente. Ele disse: o mundo em breve não me verá mais. O cosmos, a denominação, o mundo, mas vocês me verão, porque eu, um pronome pessoal, eu estarei em vocês, com vocês, até o fim do mundo. Eu mesmo estarei em vocês e realizarei as minhas obras por meio de vocês até o fim, até a conclusão, no tempo do fim, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus do céu prometeu isso. Deixe-me fazer uma pergunta a vocês agora. Vocês que estão aqui hoje, eu quero que vocês saibam que não existe um curador divino, não existe um salvador divino na terra. Somente aquele que realmente é o Senhor, que agora está aqui ativo na terra, ele se dá a conhecer por meio dos seus. Vejam, naquela época ele provou que ele era o Messias. E ele disse como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. Vejam, nos dias de Noé veio a água, nos dias de Ló veio o fogo. Vejam como ele se tornou conhecido. Ele desceu e Ló, ele era como um membro de uma congregação morno. Mas houve 3 anjos que vieram. Primeiro para Abraão, e ele representava o grupo chamado para sair de Sodoma. Vejam, e 2 dos anjos foram a Sodoma e pregaram lá. Eles não fizeram milagres, um Billy Graham moderno ou algo assim, mas eles se deu a reconhecer a si mesmo. Vejam, entre aqueles
que haviam saído. Mas reconheçam, antes que viesse a destruição, um permaneceu com Abraão. Vejam, prestem atenção. Abraão tinha quase 100 anos e Sara 90. E vejam, e eles mantiveram-se firmes na promessa. Ele vem àqueles que creem nele, que se apegam à promessa. Eis, aquele que permaneceu com Abraão se revelou. Ele estava de costas para a tenda. Antes disso, ele era Abrão, e depois Abraão, com mais com A. Antes era Sarai, depois tornou Sara. Vejam, agora, ele se dirigia a ele da mesma forma como se havia se dirigido a ele, com o nome alterado. E ele disse, ela está na tenda atrás de você, seguramente com as costas à barraca. Essa era a promessa. Abraão, eu o visitarei de acordo com a promessa. E ele disse, sua esposa terá a criança. E a Bíblia diz que ela estava na tenda atrás dele e riu-se dentro de si. E ele perguntou, por que Sara riu? Veja, ele sabia o que ela havia feito na tenda atrás dele. Vocês entendem o que eu quero dizer? E quando Abraão estava a caminho, ele sabia que estava falando com Deus, com Elohim, com o Todo-Poderoso, um Deus que a tudo satisfaz. Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Você diz, irmão Branham, você não acha que isso foi Deus? A Bíblia diz que era Deus, e era Deus. Vejam, e é exatamente assim que Deus faz nos últimos dias, antes que o mundo seja destruído. E Ele prova isso, Ele se identifica que por meio de carne humana entre o seu povo, Ele vive, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é a questão se Ele vos cura ou não. Isso já foi respondido. Se vocês puderem crer que Ele vive para confirmar sua palavra. Eu creio que Ele vive. Vocês também creem? Bem, minha voz já está no ponto e o tempo em breve acabará. Eu já estou 45 minutos atrasado. Vamos inclinar nossas cabeças. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É uma pergunta bíblica. Se refere ao tema. Será que Ele vai se revelar? Nós gostaríamos de ver Jesus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós queremos vê-lo. Vem ao nosso meio nesta noite. Faça as mesmas coisas que tu fizesses quando tu andaste na Galileia. Vocês creriam nisso se Ele fizer o mesmo? Nosso Pai Celestial é um grupo de pessoas tão amável. Há uma ressonância tão grande aqui. Estamos tão felizes como pregadores por esse eco da congregação. Que pudéssemos ouvir o rugido do poderoso vento aqui em Tucson e vivenciar um avivamento. Estamos aqui para demonstrar nossa gratidão como seus servos. E vocês sabem, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós sabemos que essa Bíblia expressa os pensamentos de Deus em seu povo. Um pensamento é uma palavra expressa. Senhor, Tu sabes o que está em meu coração. Eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Que o Espírito Santo abençoe a palavra. Testifica-te a Ti mesmo como vivo, para que eles possam ver que Jesus vive. Pai, eu creio que esta congregação agora crê. E aqueles que ainda não foram salvos, queiram ser salvos e consagrar suas vidas a Ti. E todos os outros
possam entregá-las novamente a Ti. Cure os enfermos, abençoe os santos, todos que estiverem a caminho, esteja com eles. Senhor, eu disse o que Tu disseste, vem agora e expressa isso para nós em Tua presença, para que nós todos saibamos que Tu estás aqui. Senhor, que todos nós, quer estejamos andando na estrada, onde quer que estejamos, somente façamos aquilo que é agradável a Ti. Tu nos vês, Senhor, sem Ti nada pode acontecer, é totalmente impossível. Faças Tu isso. Bem, distribuímos diariamente cartões de oração e não podemos chamar todos de uma vez, mas queremos agora chamar alguns e depois orar por eles. Façam silêncio agora, sejam reverentes, orem. Vocês na fila de oração, que eu não conheço, e vocês sabem que eu não conheço vocês, levante a mão. Vejam, cada um deles. Eu não os conheço, eles não me conhecem, portanto, eles não me conhecem, eu também não os conheço. Se Jesus Cristo está vivo, isso queremos saber, é assim? Vejam, há muitas coisas que poderíamos dizer, sim, Ele vive em meu coração, isso pode ser verdade. E alguns podem dizer, sim, isso é psicologia, mas a pergunta é, Ele realmente está vivo? Então, Ele deve se provar com o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está a palavra de Deus, aqui. Eu agora tenho em minhas mãos. E além do meu filho e do irmão Tony, não há ninguém que eu veja aqui e que eu conheça. Aqui está o presidente dos Novos Negócios do Pleno Evangelho. E eu penso dizer que há uma família que eu conheço. Eles são de Indiana, mas não sei nada sobre eles em detalhes. Eu nem sequer reconheci a outra mulher que estava lá. Vejam, eu estou aqui, pregadores estão ao meu redor e pessoas cristãs. Eu preguei que a Bíblia é verdadeira e que Jesus Cristo dá o seu sinal profético. E a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz, as obras que eu faço, vocês também as farão. Isso é verdade. Se isso é a verdade, então todo pecador deveria vir ao altar aqui e consagrar sua vida a Jesus. E todos deveriam aceitar sua cura, especialmente, justamente lá onde vocês estão. Aqui estão seu pastor e outros irmãos servidores que estão sentados aqui. Eu, assim por dizer, não sou pregador. Aqui há pregadores sentados, aqui há ensinadores. Eu não sou pregador, eu não tenho formação, não tenho honras, não tenho títulos acadêmicos, ou grau acadêmico, mas o Senhor me deu um dom, porque eu o amo, e Ele me permite operar por Ele, ou ser eficaz por Ele, e quando Ele se der a conhecer e provar que Ele está aqui, e o Espírito Santo que vocês receberam provar que Ele está aqui, então isso deve servir como uma confirmação para vocês. Não pode ser provado de nenhuma outra forma, a não ser por meio da vivência de Pentecostes. Vocês também, batistas, sabem disso. É uma vivência, não um movimento. Assim como Jesus disse a Pedro, e Ele disse, carne e sangue não te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a congregação. Essa é a pessoa, essa senhora. Se Jesus Cristo provar que Ele vive, quantos aceitarão a cura justamente onde vocês estão sentados? Vocês diriam, irmão Branham, eu te ouvi falar e
Isso não é novidade para mim. Mas, se você disse a verdade, então Deus estará por trás disso. Ele é obrigado a confirmar isso. Que Ele responda agora e prove a vocês que é a verdade. A mulher que está aqui, eu não a vi. Alguns momentos atrás, ela havia levantado a mão, dizendo que não me conhecia, e eu também não a conheço. Eu nunca a conheci antes ou encontrei ela em minha vida. Nós somos totalmente estranhos um para o outro. Aqui está um homem e uma mulher que se encontram pela primeira vez, assim como no Evangelho de João, o Senhor Jesus encontrou a mulher junto ao poço. Assim, uma imagem bíblica é retratada novamente. Ele falou com ela e pediu: dá-me de beber. Então, quando o pai lhe revelou qual era a aflição dela, ele disse a ela, e ela percebeu que era mais do que uma pessoa comum. Mulher, eu não te conheço. Eu não sei nada sobre você. Vejam, eu só sei que o Espírito do Senhor está aqui. Você é crente. Você não é alguém que simplesmente pega carona e se deixa levar. Você é verdadeiramente crente. Você poderia ser uma hipócrita, poderia ser uma trapaceira, qualquer coisa. Eu não saberia. Mas se acontecer agora e se repetir, e ele me deixar saber qual é a tua dificuldade, se você está doente, se você tem dificuldades domésticas, se ele me revelar isso por meio de sua presença, e que ele possa me tomar assim, para que ele possa falar através de mim a você. Será que você e todos vocês querão? Aqui estou eu, com minhas mãos levantadas. Nunca vi essa mulher em minha vida. Nós somos totalmente estranhos. Se o Espírito Santo revelar a essa mulher algo que ela tenha feito, talvez como uma mulher à beira do poço, ou algo que ela deveria ter feito e não fez, ou algo que ela tenha em seu coração, então vocês sabem que isso tem que ter vindo por meio de um poder sobrenatural. Todos vocês sabem disso. Vocês podem ficar do lado dos fariseus e dizer, isso é do demônio, do diabo. Mas também vocês podem tomar o lado dos crentes e dizer, é de Deus. Deixem o Espírito Santo falar. Vocês que operam os microfones, tomem cuidado. Eu não sei quão alto eu estou falando. Vocês estão vendo onde estou? Ou eu estou com a sua palavra e declaro que ela é a verdade e Deus a confirma, ou nós não saberíamos onde estamos. Eu vi isso aconteceu a milhões, diante de milhões em Bombay, na Índia, havia uma grande multidão, na África do Sul também, havia 30 mil pessoas, e lá haviam 25 mil que foram curadas de uma só vez. Adoradores de ídolos, eles foram antes. Mas vejam, então, Deus se revelou a eles. 25 mil milagres aconteceram de uma só vez. Eu vi isso acontecer. O que deveria acontecer agora aqui? Nós somos seres humanos nascidos em diferentes partes do mundo. Eu quero falar agora com você para ver se ele me revela algo e vamos ver o que vai acontecer. Eu não te conheço, Deus conhece você. Se a congregação já viu a luz uma vez, a imagem com a luz, a foto com a luz está aqui agora, está entre mim e essa mulher. Você está vendo? A mulher está olhando para isso. A mulher tem dificuldades, muitos problemas. O problema principal com ela é um problema de vesícula biliar. Isso está certo. Se isso for verdade, levante a mão. Obrigado. Vocês creem que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre? Você crê nisso, irmão? Você pensou que alguém pensou
que tinha adivinhado isso. Não, um momento. Jesus reconheceu os pensamentos deles. Jesus está conosco. Eu não conheço você. Jesus pode me dizer quem você é? Então todas as perguntas serão respondidas. Senhora Holliman, você pode ir para casa. Jesus Cristo te curou. Vocês creem agora? Vocês dizem, como você pode dizer o nome da mulher? O Senhor não disse o nome a Simeão e a outros? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vocês creem nisso? Como você está, Senhor? Aqui está um homem que nunca conheci em minha vida. Nós somos estranhos um para o outro. Para que as pessoas saibam que esse é o caso, levante a mão. Eu nunca vi esse homem. Ele parece saudável. Eu não conheço, nunca o vi. Deus sabe tudo sobre ele. Se ele estiver doente e eu puder curá-lo, eu não seria uma pessoa ruim se não o curasse, mas eu não posso curá-lo. Eu não posso fazer o que Cristo já fez, ele já está curado. Se Jesus estivesse aqui com o meu terno, ele não poderia curá-lo. Ele diria a você, eu já fiz isso quando eu morri por você. Ele foi ferido, ele foi batido, ele foi martirizado. Você está curado, todos nós estamos curados em suas feridas. Aqui está um homem com uma mulher. Eu nunca o vi, nunca me encontrei com ele. Agora, Senhor, se o grande Espírito Santo... Vejam, algo já aconteceu. A luz está acima do homem. Somente um momento aconteceu. Isso é verdade. Isso provocou um sentimento especial em você. É claro que sim. Muito bem. O homem tem um pouco de dificuldade para ouvir, mas ele tem algo ruim. Ele foi operado da hérnia que não cicatrizou. Isso é verdade? Vocês creem? Bem, vejam, eu não estou adivinhando essas coisas, são verdadeiras. Ele tem algo no seu coração. Ele quer ver se é Deus ou não. Ele tem algo no seu coração, um desejo. Alguém está aqui na reunião, a sua esposa, ela tem dificuldades, está em uma situação muito ruim. Vocês dois estão curados e podem ir para casa, em nome de Jesus Cristo. Creiam, não duvidem. Creiam que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Eu não posso curar. Eu não sou um curandeiro, mas Jesus Cristo prova a si mesmo que Ele está aqui. Essa senhora aqui, que provavelmente é uma mistura de mexicana e indiana, ela tem pressão alta e pediu ao Senhor que tivesse misericórdia dela. Jesus Cristo te curou. Vocês dizem, irmão Branham, isso não está de acordo com as Escrituras? Sim, a mulher tocou as bordas do seu manto. Quantos de vocês creem que a Bíblia diz, Ele é agora o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas fraquezas? Vejam, Ele faz hoje o mesmo que Ele fez ontem, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mulher sentada ali, foi a fé dela? Vejam, naquela ocasião, uma mulher abriu o caminho em meio à multidão e ela creu em seu coração, se eu somente tocar na orla da veste dele, então ficarei sã. Vejam, quando a Bíblia diz no Novo Testamento, nas cartas aos Hebreus, que ele é um sumo sacerdote que agora pode ser tocado pelo sentimento de nossa fraqueza, então ele agirá exatamente assim como agiu naquela época. Ele falou à mulher que ela foi curada, e agora ele fala àqueles que o tocam e diz a eles que estão curados. Amém. Vejam que ele é o mesmo. Pergunte à mulher, eu nunca a vi, eu não a conheço. Desculpe-me, por favor. Também nós somos estranhos um para o outro, mas Jesus Cristo nos conhece. Você crê que Ele pode me revelar o que você fez e o que você está pedindo? Eu sou apenas seu irmão em Cristo.
eu não conheço você. Você crê que é Jesus Cristo? Sim, você é um cristão. Você crê em mim. A congregação também crerá de coração. Vocês crerão que na hora em que vivemos, que isso tem que acontecer, que o último sinal que Israel recebeu naquela época, vejam, agora é assim novamente, o último sinal, antes que o fogo caísse. Nós tivemos sinais, milagres, santificação, batismo no Espírito Santo, curas, tudo. Agora é o último sinal, como foi antes que Sodoma fosse queimada, de que Deus se revelou em carne humana e revelou os pensamentos do coração humano. Jesus Cristo disse que seria assim quando Ele voltasse. Vejam, eu poderia dar as costas para a mulher. Se vocês acham que eu estou lendo a mente dela, como posso fazer isso? Eu nem sei como. Vejam, não sou eu, é o Senhor que faz isso. Quando Jesus Cristo me revelar porque você está aqui, você levantará a mão que eu não te conheço. Eu vejo você está extremamente nervosa, especialmente isso acontece no fim da tarde, quando você fica cansada e exausta. Então você fica sobrecarregado. Você também tem artrite, principalmente nas mãos. A mulher diz, é verdade. Quando você quer sair da cama de manhã, é muito difícil para você. Algo estranho. Eu estou vendo um homem, um jovem homem. É seu filho. Ele sofre, tem um problema mental. E esse problema mental foi causado por dificuldades em casa. Você crê nisso? Se você crê, vá e encontre como você creu. Você crê de todo o coração? Também sobre você, Ele sabe tudo. Como você está? Também nós somos estranhos um para o outro. O Senhor Jesus conhece a nós dois. Nós somos dois homens, mas essa é a primeira vez em nossas vidas que nos encontramos. Vejam, estou ficando fraco. Eu posso falar por horas e isso não me cansa, mas as visões, sim. Daniel teve uma visão e ficou fraco por alguns dias. Vejam, e junto a Jesus, uma mulher o tocou e ele disse, senti uma força sair de mim. Se foi isso que aconteceu com o Filho de Deus, o que acontecerá então comigo agora? Vejam, toda a Assembleia crê agora. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Se Ele me revelar o que está em seu coração, você sabe que Jesus reconheceu os pensamentos deles. Ele também conhece o teu coração. Se Ele puder revelar o desejo teu a você, você crerá e aceitará. O resto de vocês também? Bem, então deveria ter acontecido. Há algo de errado com o seu braço, porque você tem pressão arterial baixa. Isso foi causado. Você tem um tipo de um tumor, e foi isso que causou. Você crê que eu sou o profeta dele, o servo dele? Sim, obrigado. Você quer ser curado por uma boa causa. Você quer se tornar um missionário. Você quer ir para a América Central. Você quer ir para lá. Creia de todo o coração. Seja curado e vá. Vocês todos creem? Quantos creem que Jesus Cristo é o mesmo? Ele está aqui. Bem, deixa-me passar outra escritura para vocês. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que
não for, será condenado. E sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, expulsarão serpentes, beberão bebidas mortíferas que não lhes farão mal. Eles imporão as mãos sobre os doentes e eles melhorarão. Quantos sabem que isso é verdade? Essas foram as últimas palavras que saíram de seus lábios antes de ascender ao céu. Isso é verdade? Foi isso que ele disse? Vocês creem assim? Quantos crentes estão aqui? Bem, se vocês quiserem ver os milagres de Deus, então creiam que aquilo que eu vos disse é verdade e que Jesus Cristo é quem está fazendo isso aqui. Agora coloquem as suas mãos um sobre o outro. Não importa o que há de errado com um indivíduo. Imponham as mãos uns aos outros. Eu continuo a ver visões. E eu digo a vocês que esses sinais não somente seguirão apenas William Branham, mas todos aqueles que creem, todos aqueles que impõem as mãos com fé. Vocês agora estão satisfeitos com o fato de que Jesus Cristo se testificou como vivo em nosso meio? Digam amém. Orem agora pela pessoa sobre a qual vocês colocaram sua mão, as mãos sobre ela. Não orem por vocês mesmos, orem por elas. E elas orarão por vocês. Portanto, orem uns pelos outros. Ele fez sua promessa e nós cremos nela. Ele provou isso e nós cremos agora de todo o coração. E eu vou orar por todos vocês, assim como vocês oram uns pelos outros. Creiam de coração. Nosso Pai Celestial, nós estamos reunidos aqui agora. Nós sabemos que Tu estás aqui nessa noite e confirmaste a Tua palavra. Nós vimos isso. Nós chegamos agora como os Teus filhos crentes. Ó grande Deus, em nome de Jesus Cristo, debaixo do poder do Espírito Santo, eu ordeno que todo poder do inimigo seja quebrado e que ele deixe os seus filhos. Senhor, eles creram em Tua palavra. Ó Deus, aqui há muitas pessoas doentes. Senhor, eles impuseram as mãos umas sobre as outras como crentes. Eles creem e são nossos irmãos e irmãs e oram uns pelos outros. Ó Deus, Tu deste a promessa em Tua palavra. E eu oro agora e digo que nós somos crentes. E eu exorto o diabo a deixar todos os que creem em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo testifica que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Satanás, deixe-os ir em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus, deve acontecer, pois nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou e que o seu poder de ressurreição está operando entre nós, porque Ele está no nosso meio e faz isso tudo para a glória de Deus. Todos vocês que estão presentes e creem que Jesus Cristo manteve sua palavra e que Ele está aqui e cumpriu sua promessa nesse edifício como o mesmo Jesus Cristo, e nós cremos que sua palavra é a verdade. Ele é o Filho de Deus e se revelou a vocês e se manifestou aqui o que havia de errado com cada um, o que necessitavam. Isso foi confirmado como verdade. Levantem-se agora, ergam as suas mãos e deem glória a Deus no nome do Senhor. Vocês estão curados, vocês estão libertos.